Fala pessoal, beleza? Luciano aqui. Vamos para o nosso estudo semanal, né? Como de costume. E hoje a gente conversa um pouco, né, sobre o gráfico semanal, sobre o gráfico diário. Vamos bater um papo também sobre 60 minutos. Como sempre, conversamos sobre contextos, né, e ideias e gatilhos, né? E ideias, por exemplo, para segunda-feira, né, e talvez para a semana, né? A gente pensa, né, e faz esse estudo aqui para tentar, né, identificar algum tipo de padrão que possa nos auxiliar. Tá? Então a gente vai conversar sobre o índice e o dólar. O fechamento foi de dia 13/1, né, dessa semana. E hoje, né, eu vou começar a semana faz um tempinho, né, quando eu falo sobre o gráfico mensal. Resolvi trazer aqui porque eu sei que tem pessoas que na verdade, algumas pessoas na verdade já falaram para que eu olho o gráfico diário, né, se eu faço day trade. Talvez seja uma visão bem limitada, né, daquilo que você pode utilizar do mercado, tá? Porque se eu tenho, por exemplo, uma confluência de um tempo maior, né, por que eu não vou utilizar isso a meu favor, né? Digamos que você tivesse, por exemplo, nesse momento aqui, ó, do gráfico mensal, olha para isso, você tem uma boa barra com rompimento, correto? Tem gatilho de entrada, ela rompe várias máximas anteriores, por exemplo, né, para você fazer um aporte em ações, né, nesse mês, já que a gente está falando do gráfico mensal, olha que interessante, né, o espaço que você teve, né, para o preço evoluir, por exemplo, até esse topo duplo aqui pelo menos. Tá? Então tinha um mês interessante para você também escolher ações que tivessem parâmetros próximos. Né? Então, aqui, claro, o cenário está um pouco diferente, né? Mas é interessante também você observar a ideia de fractalidade dos tempos gráficos, sabe? Aqui, ó, você tem uma boa barra, ela tem rompimento, ela é uma barra de tendência, né? E as duas barras seguintes apresentaram continuidade. Eu falo sobre continuidade porque o que é o ideal, né, de você se posicionar no mercado? É você se expor a menos risco, você errar menos. Né? Então, o rompimento, pelo menos, da barra, com o seu fechamento, ela é interessante a teu favor, para você evitar de entrar, por exemplo, em lateralidades. Tá? Aqui, por exemplo, uma 2BR, né, ela reverte a barra completa, inclusive com o seu fechamento. Ela não só viola, né, ela não vem aqui embaixo e volta e fecha aqui dentro. Ela fecha abaixo. Então aqui os vendedores estão demonstrando que eles tiveram domínio dessa barra até seu fechamento. É uma ideia de você, como o Brooks fala, né, de você entender um pouco da leitura de fluxo aqui, analisando barra a barra. Tá? E teve continuidade. Aqui, pessoal, teve um retorno às médias, tá? Esse aqui é nosso MM200, teve um retorno às médias. Começa a descer, ó, deixa gatilho de venda, tá? Só que não tem rompimento. A barra viola a mínima da barra anterior e volta e fecha aqui dentro. A barra viola a mínima da barra anterior, volta e fecha aqui dentro. Isso daqui você consegue ler como força de quem? Dos vendidos, né? Seu preço ele chegou em determinado momento a estar aqui embaixo. Ó. Na formação dessa barra, o preço chegou a estar aqui, ó, certo? Ele esteve exatamente assim. E de repente, os comprados fizeram esse retorno aqui. Então essa barra é como se ela fosse isso aqui, ó. E essa outra aqui, isso aqui. E essa barra aqui, ela simboliza, né, isso aqui. Que em determinado momento ela veio aqui embaixo, depois entrou pressão compradora, ela voltou e fechou aqui em cima. Tá? Então, essa recompra, né, aqui essa compra, né, essa participação mais forte dos comprados ao fechar, né, a barra, né, mais ao final da barra, ela é importante. Para nós que lemos barra a barra, né, tudo é importante. Tá? Então, deem uma refletida nisso. Se isso daqui simboliza força para vocês, contra isso daqui simboliza a força. Né? Então, às vezes, quando você tem um bom espaço, tem um bom contexto, né, um canal, assim, aí você, claro, pegar esses gatilhos aqui que saem das médias é até o ideal. Tá? Mas, quanto à continuidade, sempre é mais interessante quando você vê o domínio dos vendidos já no rompimento da barra, não só na violação. Tá? Aqui teve continuidade, né, depois voltou. E agora a gente está em lateralidade. Né? A gente está em lateralidade. É o que temos, tá, no gráfico mensal. Não dá para a gente chamar isso daqui de outra coisa. Tá? Então, temos lateralidade. Então, falado um pouco sobre o gráfico mensal, né, além de lateralidade, né, aqui você também vê
aquilo que a gente vai ver agora no semanal, né? Talvez nem haja necessidade de se falar aqui, porque é um canal, né, amplo de baixa, tá? Então agora a gente vem para o semanal. E nisso, né, toda vez que a gente está fazendo um estudo, por exemplo, esse estudo, essa revisão de mercado, a gente está sempre buscando parâmetros que se repetem, né? No Diário do Dólar, eu falei para vocês que havia chegado em uma wedge. E o que mais acontece em wedge? Normalmente a lateralidade, né, quando o preço atinge essas regiões. Ó. Como que você ganha isso, Luciano? Fazendo backtest. Né? Para quê? Para você aprender a se preparar para aquilo que o preço possa vir a fazer. Você tem que estar preparado para o rompimento, né? Ter características de rompimento aqui. Ó. Você acreditava que ia romper? Para quem assiste os semanais, né, e já desde quase um ano já aí de fechamento semanal, quando o preço chegou aqui, eu falei que eu não acreditava no rompimento. Por quê? Amplo distanciamento das médias, não é assim que o rompimento ocorre. Né? Bons rompimentos reais, as médias estão passando aqui embaixo, ó, dando suporte ao preço, ele faz pullback, né, e rompe. Não assim, é com ampla distância. As médias para mim são excelentes localizadores, né, para eu não me assustar com movimentações do mercado. Usando as mesmas médias por anos e anos, né, a gente chega nisso. Tá? Médias são rastreadores, localizadores, né? Então são ímãs, né, magnetos, tudo depende do contexto, né, de como que você está olhando para elas naquele período. Tá? Então, tem vídeo no canal, tá, pessoal, aí para quem quiser dar uma estudada, fique à vontade aí. Tem vídeos, acho que tem 2 ou 3 vídeos falando sobre médias móveis aí, que é uma visão das mesmas médias que eu já uso há um bom tempo. Tá? Pensando aqui em uma wedge, ó, quando o preço chega a uma wedge, é interessante você entender que você precisa ter paciência. Né? Se você, vou comprar no toque da wedge, cara, você vai ter que às vezes ficar posicionado por algumas barras. Né? E às vezes, se ele ficar muito tempo aqui e as médias chegarem até o preço, até vai ser um bom rompimento. Né? Que aí ele fica como um power breakout, né? Que seria o preço lateraliza, né, aqui, aí as médias chegam, dando suporte, ele sai com barra de ignição aqui e vai embora. Né? É um padrão de análise técnica clássica. Ou, ao contrário, né, que também é um padrão de análise técnica clássica, o que muda vai ser o que a barra vai fazer, né, durante essa composição. Aqui, por exemplo, né, as barras começaram a subir. Ó. Teve uma barra de tendência, outra barra de tendência, uma terceira barra de tendência, que possibilitou a ideia de um microcanal. E aí ficou um gatilho. A barra 4, né, ela é a ideia do microcanal. Né, isso aqui poderia migrar para um canal estreito, só que naquela região que a gente sempre fala, né, entre a 20 e a 50. Normalmente lateralizou no semanal também, para vocês observarem, né, como que, independente de time frame, né, essa ideia de fractalidades ela é muito boa, né, você estudar outros time frames também te ajuda demais. Aqui, ó, outro momento, preço entre a 20 e a 50. Então são localizadores que te ajudam, por exemplo, a evitar de ficar fazendo aquelas entradas muito erradas, assim, sabe? Era mais viável você comprar aqui para ter uma pausa, né, aqui na MM50, sabendo que aqui é uma região de lateralidade. Né? Aqui, ó, gatilho de compra. Né? Fez um fundo duplo, certo? Que é uma figura de compra. Tá? Deixou uma barra com rompimento, com gatilho. Se você compra aqui, ó, teu alvo tem que ser, por exemplo, aqui a 50 só. Por quê? Porque você não sabe se ele vai ir acima. Aqui ele veio, mas a gente não sabe se ele vai ir acima. Então, é um trade de scalp. Né? Não é um trade que você busca a reversão da movimentação completa. Né? Se você ficar buscando reversão sim, a torta direita, né, provavelmente você não vai ter muito sucesso, porque 80% das reversões falham. Né? E agora, né, falando agora um pouco da nossa proximidade aqui no semanal, né, o que aconteceu, né, nas últimas barras? Né? Aqui a gente tinha feito essa wedge, né, temos aqui um toque, outro toque, então aqui no gráfico diário vai ficar mais claro também para vocês, assim que eu trocar o time frame, mas a gente está conversando sobre o semanal. E aí, tivemos aqui uma boa 2BR. Vai subir, é uma 2BR, é uma wedge. Cara, é interessante a movimentação. Só que para dar gatilho, a gente precisa que a barra faça uma nova movimentação positiva. Né? A gente precisaria de pelo menos mais uma barra aqui para ter uma informação. Para quê? Se tivéssemos mais uma barra positiva aqui, por exemplo, né, depois dessa boa 2BR, tá, digamos que essa barra aqui tivesse fechado assim, tá, provavelmente a gente ia ter gatilho. Seria uma compra interessante? Seria. Até onde? Até 50. Tá? Então, sempre os mesmos parâmetros, né? Sempre a mesma ideia. Né? A gente não troca parâmetros. E aí,
Aqui você começa a analisar detalhes. Como a gente estuda a metodologia do Brooks, cada barra está tentando nos dizer alguma coisa, né? Além de continuidade ou não, né, das movimentações. Aí você vê, né, uma wedge, como a gente conversou, uma 2BR, o preço toca na 9 e volta a descer. Esse fundo aqui, pessoal, ele é mais alto que esse, correto? Então, os vendidos não tiveram pressão suficiente para quê? Para fazer uma nova mínima. Se ele faz nova mínima, a estrutura de baixa está 100% plena, né? Mas não, aqui a estrutura de baixa ela falhou, né? Por quê? Porque ele falhou de realizar a nova mínima, tá? E aí o que o preço está fazendo? Ele está lateralizando de novo, né? Aquilo que a gente acabou de ver lá no semanal. Chega numa wedge, o que ele faz? Ele lateraliza. O que ele vai dar? Quando vai dar gatilho para a gente? Quando a gente tiver algum tipo de sinal, né, que nos dê, por exemplo, um rompimento, uma movimentação mais interessante. Aqui temos rompimento, pessoal, da máxima anterior? Temos. Né? Tem rompimento. Só que ele viola um topo, né, apenas viola, que é esse pavio aqui acima, ele viola e volta. Isso daqui não é uma boa entrada para entrar em lateralidade, né? Como as barras anteriores vieram de lateralidade, ó, essa barra aqui ela fecha contida dentro da máxima e da mínima dessa barra. O fechamento dessa barra, né, foi positivo, ele fecha contido dentro das extremidades da barra anterior. Essa daqui ela rompe essa daqui, mas ela está contida dentro da lateralidade, ela não conseguiu romper. Ela violou, mas não rompeu. Se tivesse fechado pelo menos assim, né, fora da lateralidade, a gente viu um pouco mais de pressão compradora e um pouco mais de interesse comprador. Então, às vezes a gente tem movimentações mais claras, às vezes a gente tem movimentações mais complexas, né? Tá? Mas é uma movimentação ascendente de compra isso daqui. Uma possibilidade, é sempre uma possibilidade. E aí vai depender daquilo que a barra vai fazer para ver se essas possibilidades serão melhores ou serão piores, né? Tá? Então, agora a gente vem aqui para o gráfico diário, aí fica um pouco mais claro essa movimentação aqui para vocês. E aí, de novo, né, olha como é interessante. Eu vou voltar ao semanal. Olha quando chegou naquela wedge, né, que era essa movimentação aqui, ó. Essa com essa e essa daqui. Olha quantos dias ficou aqui. Então, se você compra o wedge no Tóquio, você tem que entender que reversões são movimentações difíceis e demoradas. Olha o tanto de lateralidade que formou aqui. Aqui formou uma nested wedge, né, porque tivemos uma wedge contida em outra wedge, né, tá? Então, veja que não é rápido, né, quando você quer, por exemplo, fazer uma operação por contexto. Às vezes você vai ficar ali posicionado por hora. E se ficar posicionado por muito tempo, muito tempo, as médias chegarem dando suporte, inclusive pode acontecer o rompimento, né? E aí, ó, esse filme que você viu aqui, o que ele está acontecendo? Ele está se repetindo aqui, ó. Quando o preço chegou no terceiro teste da movimentação, o que aconteceu? Uma lateralidade, depois as médias ganharam um novo comportamento, tá? Então, é sempre interessante você fazer essa ideia de backtest, né? O Brooks ele fala para iniciantes 3 a 4 meses. Quando você está lendo lateralidades, ele fala para você fazer 1 ano de backtest, sabe? Para que você repita isso durante todo o seu ano que você estiver fazendo trade, sabe? Você pegar o gráfico de todos os dias ali, por exemplo, nos 5 minutos e destrinchar ele, destrinchar toda a movimentação do preço. Para que você não estranhe a movimentação do preço, tá? Para que o preço não te gere, né, uma ansiedade desnecessária, tá? Aqui, né, foi uma lateralidade ao fundo dessa wedge, e essa wedge aqui é do diário, não tem nada a ver com aquela do semanal, mas o comportamento é similar, só que menor, né? Aquela wedge era do semanal, ela tinha muitas barras, essa daqui era um pouco menor, tá? Se você duplicar essa movimentação para o topo, tá? Sempre que eu duplico isso aqui, eu faço essa movimentação ao topo, né, o ponto mais alto, né, desse canal, né, para poder formar um canal. E ou posso trazê-lo aqui, ou posso trazê-lo aqui. Aqui é o mais alto e aqui é o mais próximo entre os dois pontos, tá? E aí, né, a gente está vendo que o preço está tentando sair agora desse canal, né? E você já está vendo agora 2 pernas, né, tentando sair desse canal. E ele já fez nova máxima. Quando o preço faz isso daqui, pessoal, para mim, essa configuração, né, essa configuração aqui, para quem acompanha os vídeos há mais tempo, sabe que eu gosto bastante dela, né, para day trade. É uma movimentação que eu gosto realmente bastante. Por quê? Porque ela, na minha cabeça, ela é uma junção de setups, né? Ela é
ela é o gap de média, ela é a MTR, ela é a wedge, ela é o fundo duplo, né? Ela é muitas coisas já. Então eu acabo ligando tudo aquilo que eu estudei, né? Então eu gosto bastante dessa configuração. E aí, né, aqui agora no gráfico diário, o que aconteceu? Né? Você viu o resultado da wedge, ela gerou uma movimentação de alta. Onde que o preço travou, pessoal? O que a gente havia conversado? Né? Aqui faltou pressão das barras para a gente ter gatilho de compra, né? Por exemplo, se essa outra barra aqui tivesse rompido, provavelmente teríamos, né, um gatilho de compra. Por quê? Porque os gatilhos dependem das barras, né? Se eu tenho uma compra que eu realizo aqui, por exemplo, né, como citei há pouco, né, esse fechamento tivesse sido assim, e aí eu tenho um gatilho de compra aqui, uma permissão de entrada, se eu faço essa compra, meu alvo é a 50. E ele foi, né, mesmo de maneira um pouco mais difícil, mas ele foi até a média móvel de 50. Depois, ó, desceu. Como eu falei, a gente não tem como saber se vai romper de uma vez isso aqui. Então é um scalp que você faz até a 50. Você pega um pouco de lucro e sai para assistir, né? Porque você não sabe o que vai acontecer depois, nem eu, nem ninguém. Tá? A gente sabe um pouco, a gente sabe de uma movimentação que a gente estudou muito e que a gente espera que vá até ali. Tá? E ainda assim não é garantido, né? Depende um pouco da pressão das barras, de como que elas chegam até lá. E aí aqui, ó, novamente, né, aqui você tem a movimentação de baixa, tá? E aí ele pega e faz 3 barras de baixa, bem interessante. Fecha o que, pessoal? Fecha um gap que estava aberto aqui, ó. Pensando na possibilidade de lateralidade, ó, ficou esse gap aberto, né? E aqui está a mínima. E aqui ficou um gap também. Por quê? Porque não fechou, né? Não veio abaixo de nova mínima aqui, para montar, né, uma estrutura de baixa aqui para gente. Então, ele deixou um fundo mais alto e agora ele deixou um topo mais alto. E aqui, agora as coisas mudam, né? Aqui eu tinha feito essa possibilidade aqui, ó, né, juntei esses topos. Seria uma possibilidade de wedge, caso o preço chegasse até aqui, seria inclusive para vender bem interessante, né, porque estaria contra um bom alinhamento das médias, né, não tem alinhamento das médias para alta, para romper a 200 ou para romper a wedge. Tá? Então seria uma possibilidade de venda bem interessante, e que ainda existe. Né? Por quê? Porque a pressão das barras aqui começou a mudar. Aqui, mais uma vez, ó, reitero para vocês, quando tiverem gatilho, assim, próximo da 20, em movimentação de lateralidade, o alvo, comprou aqui, o alvo é a 50. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Aqui o esperado era que ele fizesse, por exemplo, nova máxima. Por quê? Porque ele falhou fundo. Né? Como ele falhou de renovar a mínima, o que ele podia vir fazer? Renovar a máxima. Tá? Então, é uma regra de pensamento quanto à estrutura de mercado. Né? Se ele vai manter a estrutura, o que eu espero agora? Que ele caia. Mas que ele não caia tanto. Né? Ele deixa ainda um fundo mais alto. Tá? E a partir desse fundo mais alto, né, renove máximo. Quem sabe testar essa possibilidade de wedge, ou até mesmo uma nova possibilidade de wedge aqui, ó, ligando essa máxima que é a mais alta, agora essa. Tá? E isso aqui possa virar, né, agora uma possibilidade de canal até amplo de alta. Né? Até com correções, por exemplo, até aqui. Né? Por quê? Porque eu tenho essa possibilidade agora. Agora eu posso pegar essa máxima aqui, ó, e ligá-la a essa outra. Tá? Vou até deixar aqui essa linha aqui já também marcada, certo? Então, são possibilidades que a gente vai construindo, né? Ainda dentro daquela ideia, né, dessa nova possibilidade de estrutura, isso daqui, pessoal, só vai mudar se o preço vier aqui, ó, abaixo dessa mínima. Enquanto ele não vier abaixo dessa mínima, a minha expectativa, né, que eu tenho que gerar algum tipo de expectativa por tudo que eu estudei, né, para quê? Para que eu tenha um pouco mais de calmaria, né, dentro das minhas movimentações, é que fundo mais alto, gatilho, aqui eu tenho autorização para comprar. Outro ponto, para a galera que tem o Trade System, observem isso daqui. Esse gatilho de compra, ele abriu quando esse dia aqui iniciou. Tá? Quando esse dia aqui abriu, aqui a gente tinha gatilho de compra. Quando eu tenho gatilho de compra, né, acho que já comentei com a galera da sala, quando eu tenho gatilho de compra, eu dou preferência para movimentações compradas. Lógico que eu não saio comprando aleatório, mas, pô, se de repente, durante o dia, eu tenho um gatilho de compra no 60, no 15, no 5, eu estou com um gatilho de compra no diário, para que eu vou hesitar? E para que eu vou sair rápido da movimentação? Né? Se eu tenho uma expectativa agora de uma movimentação mais ampla. Né? Aqui, de novo, ó, teve outro gatilho de compra. Olha esse dia, foi uma boa barra, certo? Aqui, teve gatilho de compra, mas olha onde a barra abriu. E ainda assim, né, ela fez uma movimentação de alta, depois voltou. Só que aqui, né, pessoal, o preço tinha feito nova máxima, estava tentando romper uma movimentação, né?
tentando romper a movimentação sem o alinhamento das médias. Como que está a média móvel de 50? Ela está flat, né? Por isso que eu acabei falando, né, nos vídeos anteriores lá de uma possibilidade de algum tipo de correção, né? Por quê? Porque aquele padrão de volta em V, né, que seria uma volta em V, por exemplo, para testar esse topo, ele é um padrão mais raro. O que é mais habitual, né, de movimentação do preço? É esse tipo de movimentação aqui, né? É esse tipo de movimentação, como ele veio fazendo na queda. Lateraliza, né? Ele pode lateralizar aqui para depois subir, ou para depois descer, mas agora ele está fora do canal e fez nova máxima. Como eu falei, a expectativa que fica é que a gente vai ter ainda um pouco de correção, ou pode até mesmo pausar por aqui, mas para subir um pouco mais. Vejam, né, que as barras também estão de novo em uma movimentação de lateralidade aqui no gráfico diário, né? Como assim de novo lateralidade? Toda vez que eu vejo uma barra sobreposta, eu ligo o start que eu posso ter mais lateralidade. E foi isso que foi postado lá no Instagram, né? No Story. Tá? Então, é o que a gente acaba, né, montando de ideias para repetir. E não importa o time frame, né? Beleza? Então, por fim, né, aqui para a gente terminar de falar sobre o índice, só mais os 60 minutos. Tá? Para a gente finalizar aqui e ir para o dólar. Aqui nos 60 minutos, pessoal, somando ideias, né, o tempo todo. Como falo para vocês, eu deixo vários time frames abertos. Eu não faço isso há poucos dias, né? Faço isso há alguns anos. E isso aqui é muito dentro da metodologia do que eu vi o Brooks fazer. O Brooks, ele tem canal no YouTube, né, para quem não sabe, e ele sempre postava vários fechamentos, né? Essa ideia de recap, né, de mercado. E eu assisti todos os vídeos, né, de 6 anos, de mais anos atrás aí. Na época eu assisti os vídeos inteiros, né, todos os vídeos. E aí eu espelhava a minha tela na dele. O que era a tela do Brooks? Era o diário, 60 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Isso há uns 6 ou 7 anos, né, era a tela dele. E eu acabei, né, só reproduzindo aquilo, já que é uma metodologia que eu estudo, é uma metodologia que eu sigo, né, acabei reproduzindo. E muito tempo repetindo a mesma coisa, você começa a ganhar alguns parâmetros. O que a gente acabou de dizer, pessoal? No índice, né, para a galera da sala lá, eu falei, não gostaria de estar estendendo muito movimentações de venda, né? Por quê? Porque aqui nos 60 minutos, o que eu estava tendo? Preço entre a 20 e a 50. Tá? Isso aqui é típico, acontece muito uma movimentação de lateralidade entre essas médias, né? Então, poderia lateralizar por algumas horas aqui e depois, né, ter uma movimentação de baixa. Eu espero a movimentação de baixa, só que não rápido. Eu estou aqui nos 60 minutos, né? Eu tenho uma nova mínima. O preço fez nova mínima referente a esse fundo. Ele volta a subir, sobe menos. O que ele fez? Ele fez nova mínima. Tudo aquilo que a gente acabou de conversar lá do gráfico diário ou do semanal. Ele deu uma mudada na estrutura, só que ele muda de maneira lenta. O que a gente teve aqui? Uma wedge. Certo? Tivemos uma wedge, temos um topo duplo mais baixo. Tá? Agora eu tenho o quê? Eu tenho um gap de média. Eu ainda posso voltar a subir um pouco para depois cair mais. Tá? Então, é como uma dança, né? Você entender e esperar essas movimentações. Tá? Então, pensem nisso. Né? Pensem nessa ideia aqui de que o preço, às vezes, ele pode buscar 50 ali, lateralizar e pode até mesmo reverter, voltar a subir. Tá? Beleza? Então, vamos bater um papo agora sobre o dólar. E aí eu vou colocar o dólar aqui também no mensal, para a gente fazer o estudo, né, de maneira mais tranquila. Aqui também, né, pessoal, a mesma coisa. Pô, se eu estou com um gráfico mensal com gatilho de compra, para que eu vou ficar buscando venda? Né? Se eu estou fazendo um aporte, digamos, ali para swing, para que eu vou fazer venda? Né? Não faz sentido, tá? Seria algo como loucura mesmo, né? E olha que interessante, né? Você tem uma boa movimentação de alta, se afasta demais das médias, olha a amplitude que o preço chegou, né, de afastamento da 9 e de afastamento da 20, quando ele esteve exatamente nesse ponto aqui. Né? Qual que é a possibilidade de você ver mais uma barra dessa, né, depois daqui? Bem baixa, né? Tá? E aí o que acontece com essa barra? Ela volta, né? Volta bastante e inicia uma lateralidade. Como que inicia uma lateralidade? Quando a gente começa a ter fechamentos.
dentro de extremidades de barra, tá? E aí, ó, iniciou uma lateralidade, essa lateralidade veio, né, até aqui e não renovou máximo. O preço não renovou máximo, como é que vai continuar a movimentação de alta, tá? Para quem comprou aqui, ó, por exemplo, nessa barra, é uma barra de lateralidade, né, ela fecha ali no topo da anterior. Mas para quem comprou aqui, a premissa dessa pessoa e necessidade que ela precisa, né, é que o preço faça isso, que ele renove máxima. Porque se ele não renovar máxima, o que ele pode vir fazer, né? Ele falhou aqui, não falhou? O que ele podia vir fazer? Renovar mínima. E aí tinha essa mínima bem aqui, ó. A mínima estava longe, a mínima, né, da movimentação de um swing maior, né, que é de toda essa movimentação aqui. Essa é a referência, não acaba sendo a mínima. Aí ele não renova a máxima, o que ele veio fazer? Veio tentar renovar a mínima. Também não renovou a mínima, virou só lateralidade, voltou a subir, renovou a máxima prévia, mas também não renovou a máxima do swing, né, que seria a máxima majoritária, que é a que realmente é necessária, né, para mudar a estrutura, para manter, né, a estrutura de alta. E aí o que ele faz? Ele renova a mínima prévia, volta a subir, sobe de novo um pouco menos. Por isso que a gente sempre comenta, né? O que você precisa, né, Luciano, para você, por exemplo, estar vendendo? Eu preciso de gatilho, rompimento e espaço, tá? Porque se esse gatilho desse exatamente aqui, ó, na cara desse topo duplo, desse fundo duplo, não seria já um trade interessante, seria um trade de risco muito maior, tá? Aqui, teve espaço? Teve. Você vende aqui, ó, você tinha espaço pelo menos até aqui. Equação risco-retorno ruim, né? Porque o teu stop tem que estar aqui, tá? Aqui, ó, nem sempre o preço vai dar uma equação risco-retorno boa pra gente. Às vezes você tem que entrar, ficar muito atento, sair da operação, caso ela venha rápido demais contra você, pegar um lucro menor, porque tinha uma probabilidade boa, né? Então essas coisas você vai fazendo barra a barra, né? E aqui, né? Aqui eu tenho, ó, um gatilho de venda, tenho rompimentos, né? Inclusive rompimentos de várias máximas, rompimento de uma POC, né? Aqui eu vou ter que trocar, né? Aqui eu tenho uma boa barra, stop aqui, né? E espaço até aqui. Ele veio, ó, pagou o espaço do fundo duplo, e depois ele desceu um pouco mais, tá? Mas é sempre importante você ter essa ideia, né, dessa equação de que você precisa minimamente de espaço, né, para entrar em um trade. Você precisa de espaço. Pullbacks, né, são trades que precisam de espaço. Às vezes a barra é grande demais, né? Digamos que essa barra aqui de gatilho, né, fosse exatamente assim, ó. Assim seria pior ainda, né? Por quê? Porque ela vem abaixo, ela viola o fundo duplo, mas volta e fecha aqui dentro. Ou seja, entrou pressão compradora no fundo duplo. Fica um pouco mais arriscado você pensar em vender. Por quê? Porque você não tem mais espaço. Aí você tem que acreditar, né, ou tentar adivinhar que o rompimento vai acontecer. Quando que o rompimento ocorre? Quando você tem pelo menos mais uma barra, preferência mais uma barra e gap com essa região, um espaço, né? Aí sim, né, fica com a possibilidade maior desse rompimento ir embora, beleza? Então, aqui no gráfico mensal, pessoal, agora conversando sobre o agora, né? Essa barra tem informação, né? Ela não é completa, ela não é uma barra concluída. Mas o que vocês veem aqui no mensal? No mensal a gente está numa região bem complicada, aqui no dólar. Por quê? Porque isso aqui, ó, é a média móvel de 200, tá? O preço está entre a 20 e a 200. Né? O Oliver chama isso daqui de trap zone. Ele fala para você dar uma parada de operar quando fica assim nessa região. Por quê? Porque ele não está numa tendência de baixa. Por quê? Porque o preço está acima da 200, então não é uma tendência de baixa. Né? A gente usa a 200 como referência. Né? Acima da 200, tendência de alta. Abaixo da 200, tendência de baixa. A média móvel de 50 está flat, passando aqui ao meio. Né? Então não tem muita informação interessante para dizer que isso daqui, né, vai, por exemplo, migrar para uma movimentação de baixa excelente. Aqui eu também posso fazer essa possibilidade aqui, ó, de canal, tá? E de wedge, certo? Eu posso pegar essa mínima com essa mínima aqui e duplicar essa movimentação para cá. Eu vou até fazer essa daqui, eu vou tirar isso aqui foi um canal, né? Uma LTA, que aí virou um triângulo ali, né? Acabou sendo só uma bandeirinha, né, essa movimentação, uma bandeira de baixo. Depois, né, que fez topos mais baixos, tá? Aqui, tá? Deixa eu explicar para vocês. O topo mais baixo, né? Aí isso aqui ficou com uma possibilidade, por exemplo, também de uma bandeira, né? Por quê? Porque eu já tinha fundo mais baixo, topo mais baixo. Se falha topo e tem rompimento, né, acaba sendo uma bandeira de baixo, tá? Então, isso aqui também, né, se torna uma possibilidade,
certo? De canal. Eu vou ter que pegar a linha completa, né? Acabei pegando a segmentada aqui. Por quê? Porque eu posso ligar mínimas mais baixas. Essa mínima com essa mínima, né? As duas são mínimas mais baixas. Por serem mínimas mais baixas, né, a gente pode criar aqui agora uma nova possibilidade de canal, tá? E aí o que a gente vem assistindo aqui? Uma tentativa de nova mínima, correto? Por isso tenta fazer uma nova mínima aqui. E aí a gente ainda não sabe se essa nova mínima vai ter continuidade ou não, tá? Mas a gente sabe que a gente está aqui no mensal, em um contexto complexo, né, que é entre a 20 e a 50, ainda é uma tendência de alta por estar acima da 200, tá? Então aqui ainda é mais fácil subir do que o índice. Por quê? Porque o índice está abaixo, tá, da média móvel de 200 no mensal. Então para ele virar a tendência de alta, para mim, da maneira que eu vejo o mercado, ele precisa pelo menos vir, né, acima também da 200 no mensal. E aí, pessoal, aqui o semanal. Aqui é bacana porque ó, dá pra gente trabalhar bem a ideia de lateralidade, né? E mais ou menos a mesma coisa, né, que a gente viu lá no índice. Olha como é interessante, ó, detalhes. Se vocês observarem, né, a gente está numa forte movimentação de baixa, né, um canalzão amplo de baixa também. E aqui, ó, em determinado momento, o preço fez um fundo, certo? E ele podia ter continuado. Vocês concordam comigo? Como que ele faria para continuar essa movimentação? Ele precisaria minimamente vir abaixo dessa barra, né? Se ele vem abaixo dessa barra, não ficaria esse gap aqui. E a estrutura de baixa provavelmente seria subir um pouco mais para descer mais, manter, né, aquilo que ele vinha fazendo. Só que aqui mudou, né? Algo como aquilo que a gente viu lá no índice. Aqui teve uma modificação, tem um gap aqui, né? O preço não conseguiu renovar mínimo. Os vendidos perderam a fé aqui, né, e não quiseram, né, arriscar vendas a níveis mais baixos, tá? Que esse fundo duplo, é um fundo duplo mais alto, tá? E aí o preço iniciou, né, um rally de alta, tá? Esse rally de alta aqui teve uma boa barra de continuidade, né? Uma boa barra de tendência, ela fecha próximo da sua máxima, então é uma excelente barra de tendência. Para quem está em um fundo duplo mais alto, né, acaba sendo já uma boa entrada, tá? Construindo mais contextos, né, você até, né, acaba sendo uma entrada interessante. Para quê, pessoal? Para retornar a média móvel de 50, né? Como a gente comentou, ele retorna a média móvel de 50, né? Eu não estou tentando achar reversão, achando que isso daqui vai virar já e eu vou pegar todo o lucro do mundo. Não, isso aqui é um trade até com a relação... Aqui ele está com uma relação risco de retorno bacana. Por quê? Porque eu tenho um fundo mais alto, eu tenho meu stop aqui, né, e tenho o alvo um pouquinho maior do que 1 para 1. Né? Visualmente a gente consegue ver que esse segmento de reta aqui ele é um pouco maior do que esse. Tá? E aí ele trava ali nessa região e volta a descer. Né? Dificilmente ele vai de uma vez. E aqui iniciou uma lateralidade braba, né? E essa lateralidade aqui eu acho ela muito interessante, porque ela é uma lateralidade de barbed wire, né, que às vezes até dá para trabalhar em time frames maiores, que é uma lateralidade com alternância, né, porque ó, você tem uma barra de baixa, uma de alta, uma de baixa, uma de alta, uma de baixa, uma de alta, uma de baixa, uma de alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, 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 baixa, alta, alta, mas daqui até aqui, ó, teve uma alternância completa entre as barras, né, entre o sobe e desce. Isso aqui às vezes acontece nos 60 minutos, né? Aí você tem uma hora de subida, uma hora de descida, tá? Aí é interessante visualizar também. Aqui, né, em lateralidades, o wedges funcionam muito bem, né? Aqui tem uma possibilidade de wedge. E aí o preço faz uma nova máxima, o que ele faz? Ele volta a descer. Tá? Aqui eu tenho essa possibilidade, mais essa possibilidade aqui de wedge, porque eu tenho essa mínima, uma mínima mais baixa, né? Eu vou apagar aquela linha vermelha ali, porque aquilo ali é uma marcação bem mais antiga, né? Mas essas mais novas aqui acabam sendo mais importantes para a gente. Eu tenho essa possibilidade de wedge, então o preço ainda pode vir a atingir essa região aqui, ó, que inclusive vou deixar como alarme, tá? Por quê? Porque o semanal agora ele fecha como barra de rompimento, então talvez o dólar ainda estenda um pouco mais essa movimentação de baixa, teste essa possibilidade de wedge, ou essa aqui, né? Essa aqui do diário, né, quando a gente vai para o diário, você vê que ele já chegou nela, né? Na hora que eu ajustar ali para o diário, ele já chegou. E aqui fica uma região bem complexa, porque a gente está fugindo de uma lateralidade. E se você analisar a lateralidade, o que o preço fez toda vez que ele fez nova mínima? Né? Vamos começar daqui. Ó. Eu tenho
um topo, certo? Para essa movimentação. Quando o preço fez nova máxima, o que ele fez? Ele voltou para dentro da lateralidade. Aí ele fez uma movimentação de baixa, né? Ó, vamos pegar até outros pontos. Ó, ele fez nova mínima, aqui voltou para dentro da lateralidade. Aqui ele subiu e desceu, mas voltou e fechou aqui, ó, contido dentro da lateralidade. E deixou essa mínima aqui, ó. E aí dentro dessas outras lateralidades aqui, ó, ele tenta romper, a barra seguinte reverte. Essa daqui abre já aqui embaixo, tenta romper, a barra seguinte vem até aqui embaixo e volta. Aí ele rompe essas aqui, ó, do meio da lateralidade, mas ainda assim tinha esse topo. Aí ele vem para esse topo da lateralidade, ó. Por isso que lateralidade você nunca trabalha com continuidade, né? Lateralidade você tem que apostar na falha. Então você vai ter que vender aqui. Tá? É contra-intuitivo, é complexo, mas é isso. Então você tem que ler lateralidades várias vezes para poder chegar, né, essa ideia, né, e dessa probabilidade, né, do porquê 80% das tentativas de rompimento falham e, claro, né, reconhecer o cenário. Né? O cenário tem que ser de lateralidade. Né? As barras têm que ser de lateralidade. Dojis, barras sobrepostas. Tá? E aí, toda vez que o preço começa a fazer esse tipo de movimentação, ele apresenta um comportamento diferente. Né? Aí aqui ele continua, tenta romper a nova mínima, né? Acaba fechando aqui embaixo, a barra seguinte volta, né? E fica nisso. E aí, ó, de repente, o preço vem testar de novo a máxima mais alta. Ele testa a máxima mais alta, o que acontece com as barras seguintes? Retorna para dentro da lateralidade. E agora a gente está nesse momento aqui. Ó. Testa a mínima dessa barra, volta a subir. Testa a mínima dessa barra, o que pode acontecer agora? Né? Ele pode descer, como eu falei, um pouco mais, voltar, né? E fechar aqui dentro, né? Como um doji, né? Algo como isso aqui, ó. Seria uma movimentação bem interessante, porque ele faria a nova mínima e testaria o edge, e aí a barra seguinte é isso aqui. Né? Ou pelo menos uma barra menor, mas para depois uma possibilidade de voltar para o meio da lateralidade. Tá? Então, acaba sendo essa, né, uma possibilidade de estudo. Isso aqui é fractalidade, pessoal. Isso aqui você faz tanto nos 5 minutos, tanto no 1 minuto, né? Isso aqui vai ficando um pouco mais claro, né, a longo prazo. Tá? Então, vamos bater um papo agora aqui sobre o gráfico diário. Agora eu vou ter que reajustar as marcações ali que eu acabei mexendo. O Profit até hoje ainda não corrigiu isso. Né? Ó, se eu colocar aqui, ó, se eu fizer o ajuste fino, né, para movimentação, sem inventar nada, e de novo, né, a gente só está repetindo o estudo que a gente veio fazendo lá do semanal. Né? Eu tenho essas duas possibilidades de wedge, tá? Essa e essa que já chegou. O que eu falei para vocês, né, que eu esperava para o dólar aqui, né, o que eu postei lá no story no dia de ontem, que eu esperava uma possibilidade de uma barra interna. Né? Por que uma barra interna? Porque é o que mais acontece em lateralidade e é o que mais acontece em fundo de wedge. Então eu acabo sempre me pautando, né, naquilo que mais acontece. Né? Aqui ó, tivemos um wedge. O que aconteceu com a barra seguinte? Uma barra interna. Né? É o mais comum. Né? Então, são parâmetros, né, que você vem repetindo e aos poucos vai fazendo mais sentido. Tem boas possibilidades de rompimento, Luciano, para isso aqui, para romper essa wedge e ter continuidade? Por enquanto ainda não. Tá? Por enquanto não. E se eu pegar aqui o distanciamento da 9 e da 20, ó, eu tenho um distanciamento até interessante. Se vier, aqui seria ponto de realização de lucro bem interessante mesmo. Né? Não apostar em rompimento nesse tipo de movimentação. Tá? Então, barra interna, né? E possibilidade de mais barras laterais. Tá? Pode descer um pouco mais, pode, pela barra do semanal, porque no semanal é uma boa barra com rompimento, então ele tem potencial lá do semanal de descer um pouco mais. De vir aqui, por exemplo, testar essa mínima, ou só lateralizar H1, né? Movimento de retorno às médias. Né? Ah, vai reverter? A gente não sabe. Para nós é só um movimento de retorno às médias. Tá? Por quê? Porque a última coisa que ele fez foi nova mínima. Então ele retorna às médias e pode descer mais. Tá? Aí vai depender da pressão das barras, da formação das barras, né? Porque aí ele pode fazer isso daqui, volta a subir, deixa um fundo mais alto, né? Aí ele ganha potencial de novo para tentar subir um pouco mais. Como fez aqui, ó. Deixa um fundinho um pouco mais alto, aí tenta subir um pouco mais. Tá? Aí a gente precisa de mais barras, né? Aí não adianta a gente ficar, né, nessa possibilidade de futuro muito distante. Tá? Mas a princípio, mais um pouco de lateralidade com possibilidade ainda de baixa.
Nos 60 minutos, o que está mais fácil de acontecer, pessoal? Esse aqui é aquela wedge lá do vídeo do fechamento de mercado, né? Que era aquela possibilidade lá do 15 minutos. Tá? O que está mais fácil de acontecer aqui? Continuar a descer. Né? A gente não tem um gap de média. Né? Se eu ligar uma linha de tendência aqui, ela vai ficar. Né? Ela não tem rompimento dela. Tá? A gente ainda está, por exemplo, dentro de um canal. E é um canal estreito, né, aqui para os 60 minutos. Tá? Não chega a ser um canal com muitas barras. Né? Acho que o único momento aqui que ele sai do canal estreito é aqui, ó, que ele faz 4 barras, né? Quase 4 barras de alta. Né? Aqui tem um doji ao meio que dá uma atrapalhada nisso daqui, mas ele ainda fechou positivo, né, pela regra de coloração ali. Vocês conseguem ver, quando ele fecha mais clarinho assim é porque ele fechou positivo. Mas é tendência de baixa. Né? Está abaixo de todas as médias. Então, se ele perder fundo, né, provavelmente ele vai lá, né, testar aquela outra marcação. Se ele perder esse fundo aqui, ó, você pode até projetar alvo. Como ele fez um pivô maior, né, que é uma movimentação um pouco mais alta, né, acho que até o primeiro alvo ali já daria, né, ficaria aqui algo próximo do primeiro alvo. O segundo alvo está até abaixo dessa movimentação. Né. E aí agora tem esse pivô aqui que é uma possibilidade de espelhamento. Né. Tá. Então, se ele perder esse fundo, né, a princípio o primeiro alvo, né, por que primeiro alvo? Porque a princípio, né, como é um pivô amplo, a gente está falando de 60 minutos, você busca um alvo mais racional. Né? Se ele perder essa mínima, um alvo mais racional para essa movimentação. Tá? Para eu acreditar, né, para eu e para vocês, né, para nós acreditarmos que essa movimentação pode ter algum tipo de reversão, o que a gente precisa? Um gap de média, né, pelo menos 2 fechamentos acima da média móvel de 20. Né? A gente precisa, para pensar, né, em começar a acreditar nisso aqui, o que a gente precisa? Né? A gente precisa de algumas barras de alta, né? Aqui, por exemplo, uma retomada. 2 barras aqui, pelo menos, né, fechando aqui acima da média móvel de 20, né, com seus fechamentos completos, gap de média. Talvez, né, tenhamos ainda a possibilidade de uma MTR. Já até temos um fundo mais alto aqui, né? Se a gente marcar aqui, ó, você vê que esse fundo aqui foi levemente mais alto, né? E aí iniciou uma lateralidade, mas ele ainda pode perder esse fundo, né? Porque ele está a favor de todas as médias, né? Então é mais fácil descer do que subir, né? Aqui ele tem as médias ainda como resistência. E aqui, para nós, precisaria disso, né? Quem sabe ainda um fundo mais alto, né? Que seria mais interessante para a gente. Vamos parar por aqui mesmo, ou fazer um fundo duplo, né? Que é uma estrutura de compra. E aí, para realmente acreditar nisso, a gente precisa que o preço renove máximo. Né? Ele pode corrigir, né? Mas se ele pelo menos deixar um fundo mais alto, né? A gente deixa a possibilidade de que dele testar 50. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Acabou ficando um pouco longo, mas é o estudo de final de semana, né? Acaba sendo um pouco mais relaxada aí a movimentação. E esse estudo que eu faço para vocês, né, é uma revisão de mercado para mim, para reiterar, né, essa ideia de estudo, né, e claro, né, deixar também as minhas entradas um pouco mais fáceis, né, sem dúvida, né, daquilo que eu venho repetindo, tá? Então é o processo que vocês também vão precisar fazer, beleza? Então, valeu, né, para hoje. Fica o nosso estudo. Se você gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal, dá um joinha aí, que assim você faz o canal chegar a mais pessoas. Para a galera que é curiosa, né, sobre o Trade System, sobre esses gatilhos, né, que ficam, né, eles são baseados em price action, né, são baseados nos estudos que eu fui fazendo do Brooks, tá, dentro da metodologia dual. Criei bastante coisa, né, enquanto eu vinha estudando, né, se vocês observarem aqui, eu tenho nomenclatura para as barras, né, que são barras de compra, que deixa gap aberto, ou que é uma barra de venda, ou que é uma barra interna, ou que é uma barra externa, né. Então, na verdade, tem bastante trabalho meu quanto a isso, né. Isso daqui não veio do dia para a noite, né, isso aqui veio depois de alguns anos, né, de leitura, né, porque a leitura do Brooks ela é bem densa, né, então tem muito chão, né, até chegar naquilo que vocês veem, né, no dia de hoje. Então fica por aí. Para quem tem curiosidade quanto à metodologia e ao estudo do Al Brooks, né, e aos gatilhos, né, já que são gatilhos de price action, que são gerados por conta das movimentações das barras em relação às médias, né, que são alguns filtros que eu acabei criando.
Quando a gente chegar aos 3 mil inscritos, eu vou disponibilizar, né, de maneira gratuita por 30 dias, tá? Então vai ficar aberto para quem quiser testar aí por 30 dias e fazer seu teste, né? Mas mantenha o estudo, veja os vídeos, né? Se aprimore, né? Até lá, beleza? Valeu, pessoal, grande abraço, até mais, bom final de semana.